25º domingo do tempo comum, ano B. Primeira leitura, livro da sabedoria, capítulo 2, versículos 12, 17 a 20. Salmo 53. Segunda leitura, carta de São Tiago, capítulo 3, versículos 16 ao capítulo 4, versículo 3. E Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. A confissão de Pedro, em nome do grupo apostólico, Tu és o Cristo, Marcos 8, 29, proclamada no domingo passado, 24º domingo do tempo comum, é um marco determinante no Evangelho segundo Marcos, pois é a concretização da proposta do percurso anunciado no primeiro versículo, início da Boa Nova de Jesus, Cristo e Filho de Deus. Pedro é quem professa Jesus, o Cristo, mas será o centurião quem professará Jesus, Filho de Deus. Marcos 15, 39. Ao lado dessa confissão de Pedro se encontra o primeiro anúncio da paixão, pelo qual Jesus declara o tipo de Messias que é e a forma messiânica que assume, correlacionada à do servo sofredor, pouco aceita e valorizada entre os judeus, e ao que tudo indica também entre os apóstolos, que no Evangelho hoje proclamado são o alvo do ensinamento de Jesus, que com eles atravessa a Galileia e lhes faz o segundo anúncio da paixão. A intenção do evangelista parece ser bem precisa, dizer que os discípulos não compreendiam as palavras de Jesus sobre o seu destino e, além disso, tinham medo de perguntar. Versículo 32. Se por um lado nota-se o desejo de Jesus se esconder, digamos entre aspas, pois está dito, ele não queria que ninguém soubesse disso, versículo 30. Por outro lado, está o seu propósito de revelar aos discípulos o seu destino enquanto filho do homem. Nota-se que em nenhuma das duas vezes Jesus usou o termo Messias que lhe foi atribuído por Pedro. Ao contrário, preferiu continuar usando o título do Filho do Homem, para que não houvesse equívocos do anúncio e o alcance do sofrimento nas mãos dos homens. Eles o matarão. Contudo, revela igualmente que este não será o último resultado, mas 3 dias após a sua morte ele ressuscitará. Versículo 31. Por esse contexto, parece que a ignorância dos discípulos seja referente ao anúncio da ressurreição, algo que certamente nenhum deles já havia feito experiência, ao contrário da morte com a qual se convive todos os dias. É preciso lembrar, porém, que a transfiguração no monte precede esse segundo anúncio. Nem mesmo assim, pelo menos no que diz respeito a Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus e fizeram a experiência da transfiguração, houve compreensão sobre as palavras de Jesus. Não basta que o mestre queira ensinar. É preciso que os discípulos queiram aprender a lição do serviço e do despojamento. Somado a isso, encontra-se na dinâmica do Evangelho segundo Marcos o episódio do epiléptico endemoninhado, no qual está uma forte afirmação de Jesus para o pai do rapaz. Tudo é possível àquele que crê. 9:21. E a contrapartida do pai em relação a Jesus. Eu creio, ajuda-me na incredulidade. Marcos 9:24. É preciso fazer uso desse diálogo de Jesus com o pai do rapaz para penetrar ainda mais na incompreensão dos discípulos em relação às palavras de Jesus, que não titubeia ao anunciar a sua paixão, porque nesse anúncio está a força da sua fé em Deus Pai,
razão pela qual completa: mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Versículo 31. De um espaço geográfico abrangente, atravessavam a Galileia, se passa a um espaço mais restrito, eles chegaram a Cafarnaum, versículo 33. E neste, há outro ainda mais restrito e decisivo, estando em casa. Já tivemos oportunidade de dizer anteriormente que casa em Marcos é uma alusão à igreja, local do encontro com Deus pela palavra proclamada e pelo pão eucaristizado. É exatamente nesse espaço bem restrito da intimidade de Jesus com os discípulos e vice-versa que Marcos demonstra uma antítese. Jesus faz uma pergunta aos discípulos: o que discutias pelo caminho? À diferença dos discípulos, o mestre não tem medo de perguntar, apesar de saber o que se passava no íntimo deles. E, ainda mais, sabia também o conteúdo que tomou conta deles enquanto atravessavam a Galileia. Ao medo dos discípulos, no versículo 32, se sobrepõe o silêncio diante da pergunta de Jesus. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Versículo 34. Parece que entenderam bem, graças aos 2 anúncios, que Jesus vai morrer. Mas como não compreenderam o anúncio de sua ressurreição, começaram a se ocupar com o desejo que é diametralmente oposto ao serviço assumido por Jesus como Messias. Querem decidir entre eles quem era o maior, isto é, quem talvez ocuparia o lugar de Jesus na condução do grupo quando ele morresse. Que lástima, por um lado, que dádiva, por outro lado. É preciso não esquecer que Jesus, na proposta de Marcos e a diferença de Mateus, não conferiu após a revelação de Pedro o primado, mas colocou as condições do seguimento. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Mais uma vez, Marcos permite perceber que os discípulos não aprenderam a lição do serviço e do despojamento no discipulado. Por isso mesmo, Jesus vai comentar e explicar ainda mais o que significa ser seu discípulo. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Versículo 35. Falamos do sentido desse ensinamento, mas com grande dificuldade o assimilamos e dele fazemos a razão do ministério que abraçamos. Com tristeza constatamos que o desejo de ser o primeiro continua vitimando o nosso ministério e deixando-o pouco fecundo. Hoje costumamos chamar isso de carreirismo, mas são muitas as formas que assumimos para demonstrar que queremos ser melhores do que os outros e nos achamos melhores que os outros na igreja. Antes de falar ao povo, precisamos interiorizar, tomar posse e colocar em prática o ensinamento, pelo qual Jesus nos deixou livres, pois falou na condicional: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Não há, em primeiro lugar, como deixar de ver o eco em relação a Marcos 8,34. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em segundo lugar, nota-se que o critério é o próprio Jesus e a vontade de Deus assumida como dom e serviço para a humanidade. Em terceiro lugar, a referência ao último parece evocar a pouca atenção que se dava ao Messias como servo sofredor. Tal relação evoca também a perspectiva do valor atribuído ao primogênito e aos direitos que lhe cabiam em família. É curioso, pois o primogênito vocacionado por Jesus em Marcos é Simão Pedro, Marcos 1,16, seguido de André, seu irmão. Nada impede de que Jesus estivesse falando
e olhando para Pedro, a fim de fazer compreender que a primazia do seu chamado precisa se justificar na primazia do seu serviço aos demais e assumindo a última posição. Se Jesus propôs um itinerário de cura para Pedro e para os demais, não será diferente ao longo dos séculos e para nós, em qualquer época e lugar. O critério precisa ser bem percebido e compreendido por todos nós. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Não temos dúvidas que a força da palavra dita está intimamente conexa com a força da imagem e da ação vividas como exemplo por Jesus aos seus discípulos. Num primeiro nível, criança é criança, não apenas o menor entre os adultos, mas a dependente deles. Não se deve esquecer que a criança não permanece criança para sempre, e o seu fim natural é se tornar adulto. O gesto de Jesus vai compreendido com o futuro da igreja, pois o que fizermos às crianças enquanto são crianças, bem como o que deixarmos de fazer, comprometerá o seu futuro como adulto na igreja. Assim, pode-se passar ao segundo nível e ver na criança o neófito da igreja, e que precisa aprender a servir com os demais membros pelo testemunho. Está em jogo, então, como disse, o futuro da igreja. Além desses dois níveis, existe o terceiro, e que se compreende pelo caminho pedagógico que leva até a fonte. Quem acolhe a criança, neófito, acolhe Jesus. Quem acolhe Jesus, acolhe o Pai que o enviou. Este último verbo é fundamental, pois sintetiza a missão dos discípulos, o envio ao mundo. Eis o caminho que se deve percorrer até chegar ao serviço apostólico: acolher. Eis o sentido de uma igreja que acolhe: servir. Dessa compreensão se passa facilmente aos exemplos da segunda leitura e que mostram com quanta fadiga se busca viver o ensinamento de Jesus a partir do exemplo que nos deixou de acolhida e serviço ao ser humano a quem veio salvar para cumprir a vontade do Pai. Tomando a palavra sabedoria que vem do alto e suas características, pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento, Tiago 3,17, podemos também passar à primeira leitura. E para nós é muito importante, visto que estamos nesse mês dedicado ao mês da Bíblia, estudando o livro da sabedoria nos seus 6 primeiros capítulos, seguindo o texto base que nos oferece a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A todos um bom e santo domingo no Senhor.